Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre fofoca. Eu quero fazer uma fofoca. Só que não, Deus me livre. A Bíblia fala que fofoqueiro é feiticeiro. E não, eu não sou feiticeira. Mas eu quero falar com você sobre o que fazer quando alguém fala mal de você. Você acredita que Jesus falou até sobre isso? Legal, né? A Bíblia, gente, é um manual extenso de condutas, é um manual enorme que você pode encontrar respostas para tudo na vida. Então, hoje eu quero falar de Mateus 18, a partir do versículo 15, aonde Jesus traz algumas orientações sobre como nós devemos nos comportar quando alguém nos agride de alguma forma. Seja através da fofoca, seja através de alguns comportamentos ou a falta deles. Então a Bíblia vai nos dar esse direcionamento. Eu sei que você gostou desse assunto e que você vai ficar comigo até o final. Mas eu acho desleal você ficar comigo e não apertar no se inscrever. Então, antes de assistir o que eu tenho para dizer, aperta lá no se inscrever, aperta no sininho para você ficar recebendo as notificações. Você sabia que aqui nesse canal tem vídeo 3 vezes por semana? Tem sim. A gente tem muitas playlists, resumo bíblico, panorama bíblico, esposa e filho de pastor, reflexões, escola bíblica dominical, ministério de mulheres. Gente, o que tem aqui é novidade. Então fica com a gente, se inscreve e vem ouvir o que eu tenho a dizer sobre fofoca. Mateus 18, a partir do versículo 15, Jesus ele vai dar uns passo a passo de como se comportar diante da pessoa que magoou você. Apesar de eu estar falando a palavra fofoca, esse texto não trata só disso. Olha como ele começa dizendo, versículo 15: se o seu irmão pecar contra você. Então, esse pecar contra você é bem generalizado. Eu estou falando de fofoca, roubo, adultério, mentira, um simples comportamento que deixou a desejar, qualquer coisa que o seu irmão fizer contra você que te ofenda. Jesus ele começa a dar alguns passos para que você consiga resolver. E aí o primeiro passo que Jesus dá está no próprio versículo 15, quando ele diz assim: vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Primeiro passo que Jesus dá: chame o seu irmão, sente com ele e converse cara a cara. Sem brincadeiras, sem gritaria, sem falta de educação, sem acusações. Você já sabe qual foi o fato. Você viu, você sabe o que aconteceu. Ah, está, mas eu não vi aqui falar. Ó, então, primeiro você tem que tratar com o fofoqueiro que te contou. Segunda coisa que eu digo, pega esse fofoqueiro e leva para conversar com esse irmão aí que ele falou. Mas eu tô falando de fatos concretos. Você viu a pessoa fazer algo que te magoou. Chama essa pessoa, procura um momento propício. Olha nos olhos dela e fala: olha, fulano, eu não gostei quando você disse isso. Ou eu não gostei quando você fez isso. Você não foi leal comigo quando falou dessa forma. Tenta tratar como a pessoa. E se a pessoa te ouvir, e se ela te pedir desculpa, e se a conduta dela mudar, parabéns, você ganhou uma pessoa. Mas, Esther, a gente está falando de pessoas obstinadas e que realmente querem nos provocar e querem nos fazer passar raiva. Aí Jesus também já tinha previsto isso quando ele continuou escrevendo. Olha só o que ele fala lá no versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem são essas testemunhas? Tá lá, você vai levar mais um e mais outro. As 3 testemunhas vão conversar com essa pessoa a segunda vez. E nesse trecho aqui, então, o primeiro passo você já entendeu, né? Conversar sós com a pessoa. O segundo passo é levar 2 testemunhas para presenciar mais uma vez essa conversa. Então, mais uma vez, você vai conversar com essa pessoa diante dessas 2 pessoas. Ah, Esther, eu posso escolher qualquer pessoa? Eu posso escolher meu pai, minha mãe, a pessoa que mais me ama? Não, gente. Existem algumas versões que falam que essas testemunhas precisam ser pessoas idôneas. Ou seja, pessoas que não têm um lado definido. Eu não posso escolher alguém que vai me defender. Porque essa pessoa que me ama e que vai me defender, ela vai estar propensa a enxergar naquela situação aquilo que eu estou enxergando. Mas quando eu levo uma pessoa idônea, que não tem um lado definido, essas pessoas elas vão estar capacitadas para enxergar o problema com parcialidade.
e elas vão fazer aquele filtro. Peraí, será que essa pessoa fez isso com intenção de magoar a Esther? Ou será que a Esther é que já estava de certa forma magoada e aí entendeu dessa forma? Não, realmente Esther tem razão. Essa pessoa ela não quer resolver e ela está com intenção de magoá-la. Então as pessoas, as testemunhas idôneas, elas vão servir para duas coisas. Primeiro, para me apontar o norte daquela situação, pode ser que eu esteja errada. E ali elas vão chamar a minha atenção, vão chamar a atenção de quem está conversando comigo e a gente consegue resolver ali. Ou não, pode ser que elas estejam ali somente para ouvir, apurar os fatos e entender que você está sim certa e que aquela pessoa está errada. E essas duas pessoas, duas testemunhas idôneas, que significam pessoas acima de qualquer suspeitas, elas servirão como sua testemunha para um episódio futuro. Mas Esther, que episódio futuro? Eu quero terminar por aqui, eu quero resolver esse problema. Só que Jesus continuou escrevendo. E olha só o que ele fala lá no versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, veja, você já foi sozinho com ele, ele não quis ouvir. Já levou duas testemunhas idôneas, né? Agora são vocês três e ele também não quis ouvir. Aí Jesus continua dizendo no versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como pagão e publicano. O terceiro passo que Jesus dá é: leve para o seu líder espiritual. Leve para o seu pastor. Leve para o seu líder de célula. Leve para o seu líder de ministério. Você é jovem, leve para o líder de jovens. Olha, irmão, está acontecendo um fato que muito constrangedor. O fulano me maltratou e eu tentei resolver com ele sozinho, ele não quis me ouvir. Chamei mais duas testemunhas, a gente conversou também e ele não quis me ouvir. Eu queria apresentar esse caso para você agora, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei como administrar isso. Eu estou falando aqui num ambiente de igreja, tá? Mas você pode levar isso para outras esferas. Pode ser no seu trabalho. Então você chamou um colega de trabalho que seja um testemunho idôneo e não resolveu, leva para o seu chefe direto e senta com eles e tentam resolver. No caso da igreja, olha o que Jesus continua dizendo. Se mesmo assim, diante da igreja, diante das testemunhas, diante de você, essa pessoa se nega a fazer o que é certo, a igreja precisa considerá-lo como sendo um pagão. Ou seja, essa pessoa não partilha do evangelho. Ela não está ali com o coração centrado em Cristo. Ela não quer fazer parte da família cristã. Vamos supor que essa pessoa, sim, ela aceite. Realmente eu pequei mesmo. Eu tive a intenção de pecar. Eu queria mesmo era acabar com você. Eu queria destruir a sua vida. Mas eu me arrependo. Aí a igreja tem dois tratamentos. O primeiro tratamento é começar com aquela pessoa um discipulado. É sentar ela por algum período de tempo, se ela for líder de alguma coisa, e discipular essa pessoa. Quando a gente falava em disciplina, antigamente, os pais, a maioria das pessoas mais antigas da igreja, acreditavam que disciplina era uma punição. Não, a disciplina não é uma punição. A própria palavra já está dizendo, disciplina. É para disciplinar a pessoa, ela vai entender, ela vai passar a entender o que o evangelho espera dela. Vai disciplinar a pessoa a responder de forma positiva aquilo que a Bíblia está ensinando. Essa pessoa ela vai ser disciplinada, ou seja, ela vai aprender a andar de acordo com os moldes que se espera para aquele meio de convívio. E ela vai ser recuperada. Então, a disciplina pode durar 1 mês, 3 meses, 5 anos. Eu não sei como é que é regido aí na sua igreja, mas eu já vi disciplinas de até 5 anos, dependendo da gravidade do caso. Onde essa pessoa ela não é abandonada no seu pecado, não. Ela é acompanhada por alguém da igreja. A palavra é ministrada para ela e ela vai ser recuperada. Mas Jesus está trazendo um exemplo que a pessoa não quis se arrepender. Ela não quer mesmo se arrepender, ela fez com intenção de magoar. Ela foi mal mesmo, ela queria te ver chateado. E agora Jesus ele está sendo bem taxativo. Se essa pessoa não quer se arrepender, não a considere mais como parte do corpo. E peça para que ela procure então o seu caminho. Já que a Bíblia não está fazendo sentido como conduta de fé e prática, já que o perdão ao seu irmão
né? O pilar do evangelho é amar uns aos outros, já que isso para ele está sendo impossível e ele não está demonstrando nenhuma vontade de fazê-lo, então provavelmente você está no lugar errado e você precisa encontrar o seu caminho. Gente, é duro o que Jesus falou aqui? É duro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu levei isso para minha vida. Eu não gosto de deixar assuntos inacabados. Eu já me vi em várias situações onde eu tive que sentar, olhar nos olhos e resolver. E vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é se revista dessa coragem e faça aquela oração que eu sempre faço. Deus, fala por mim ou me cala, porque eu sei o quanto eu gosto de falar. Então, eu peço sempre que o Espírito Santo coloque as palavras na minha boca. E se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que ele vai dizer, aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Ele não está falando de oração, não. Jesus está falando que se faz presente quando há conserto. Ele está presente. Então, não tenha medo. Resolva as suas situações. Leia com calma Mateus 18, do 15 em diante. Medite nisso que eu estou falando e resolve essa situação que está pendente aí, tá bom? Eu sei que você ficou comigo até aqui, então eu sei que você gostou desse vídeo e vai gostar muito mais dos outros vídeos que estão espalhados aí pelo meu canal. Então fica com a gente, assina, se inscreve, aperta lá no sininho para mim ficar te avisando toda vez que tiver vídeo novo e vem fazer parte dessa grande família.